Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Pessoal, episódio de hoje meio que furou a fila. Eu tava até brincando lá no Instagram, né? Para quem segue o Instagram do 11, que inclusive tá na descrição do episódio aqui, @11 Supremos por extenso, né? E eu acho que esse texto que um amigo Antônio Pedro Machado me mandou foi assim a melhor leitura que eu fiz esse mês de abril aqui até agora. E, cara, que texto fenomenal esse texto do Guilherme, que hoje é o nosso convidado, né? Guilherme faz uma. Pega emprestado aí aquela ideia de liquidez do Bauman, e aí ele vai falar de jurisdição constitucional líquida. Então ele constrói em cima do momento que a gente está vivendo, né? E mostrando que nesse processo de adaptabilidade que a jurisdição constitucional tem que passar para poder persistir, né, para poder sobreviver aos desafios de ascensão de medidas de pensamentos e de agentes autoritários, é que existem limites até onde a jurisdição constitucional pode ir. E como ela pode fazer isso da melhor forma sem arriscar a própria sobrevivência. Então, Guilherme escreveu a tese dele de doutorado, de pós-doutorado sobre esse tema. Vai virar livro, ainda não é, mas vai virar livro. Mas para quem tiver interessado e não quiser esperar enquanto o livro não, e ficar esperando enquanto o livro sai, você pode ir lá no Jota, tá aqui na descrição do episódio também a lista de leituras, o texto dele, né, que é Guilherme Pupp, Jurisdição Constitucional Líquida e Consequencialismo Democrático. Antes da gente começar, lembro que este podcast se sustenta com a ajuda de muitos dos nossos ouvintes que são assinantes lá do nosso grupo, que de vez em quando recebem algum cupom de desconto, têm acesso antecipado a episódios e até recebem livros da nossa curadoria. Então, se o 11 faz parte da vida de vocês, se vocês se sentem enriquecidos intelectualmente escutando o 11, se vocês estão com a minha voz irritante no ouvido durante os vários dias da semana aí, cogita dar uma ajuda pra gente. Na descrição você vai encontrar o link do nosso Apoia-se. E qualquer valor que vocês ajudarem lá vai servir bem, pessoal. Confie em mim, ajuda bastante e é o que tem me ajudado a conseguir sobreviver aqui, a pagar todas as contas. Lembro também que esse podcast conta com a ajuda e patrocínio de dois grandes parceiros que eu tenho aqui. O primeiro deles, minha querida Contracorrente, que é uma das maiores editoras hoje no país, em termos do trabalho fantástico que ela faz. Inclusive, eu estou com um projeto para frente aí com um amigo para Contracorrente, então fiquem de olho, vai ser um negócio assim fantástico que a gente vai fazer. Mas enquanto eu não posso dar mais notícias sobre esse projeto, a Contra tem o seu clube do livro lá no www.quebracorrente.com.br. É um clube do livro jurídico que você vai receber 2 livros por mês lá na sua casa, um deles sempre inédito e outro no catálogo da Contra. E ainda recebe, como assinante do Quebra Corrente, um cupom de desconto de 25% para tudo que você quiser dentro do catálogo da Contra Corrente. E esse cupom você também tem desconto, se você quiser, pelo nosso, até sem acessar o quebra-corrente, porque o 11 Supremos também tem um cupom junto com a contra-corrente. Aqui na descrição você vai encontrar, que é o 11 Supremos 25, para você quiser comprar qualquer coisa lá no catálogo da Contra, com um desconto, e a gente ainda recebe comissão. Então, de toda forma, você consegue comprar tudo mais barato. E meu segundo patrocinador, meu querido Felipe Augusto, criador, coordenador e que manda lá em tudo no Ouse Saber Cursos Preparatórios. Para quem é concurseiro que escuta a gente aqui, que está buscando aí não só uma leitura mais profunda do direito, mas também eventualmente se preparar para uma segunda fase, para uma prova oral, que eu acho que o 11 também pode tem ajudado bastante a galera nisso. Se você está nesse campo, nessa vida dos concursos aí para as grandes carreiras da magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, delegados e procuradorias, dá uma conferida lá no Ouse Saber. Tem o cupom de desconto também aqui na descrição do episódio, Ouse, acho que é Ouse11 ou é 1111, vocês têm que dar uma olhada aqui na descrição. Vocês conseguem comprar qualquer material, qualquer curso lá com esse cupom. E, pessoal, o Felipe já ajudou mais de 5 mil pessoas a serem aprovados nessas carreiras. É um cara fenomenal, super preparado.
Recomendo que procurem ele também lá no Instagram, que ele tá sempre postando material que tá sempre atualizado, é um cara fera, tem um dos mais famosos manuais de humanística aí no país. Enfim, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Mano Supremos. Pessoal, tô em conexão Cambridge-Brasília hoje, recebo o Guilherme Pupi. O Guilherme já era para ter passado por aqui primeiro para falar do primeiro livro dele, mas esse texto que ele escreveu para o Jota e que é fruto da tese de pós-doutorado dele, pulou a fila, porque eu acho que eu falo com facilidade, foi a melhor leitura que eu tive agora em abril. E quando eu li, a primeira coisa que eu falei, deixa eu mandar uma mensagem pro Guilherme, porque a gente tem que gravar um episódio sobre isso daqui. E aí eu descobri que ele vai transformar, isso aqui não vai transformar não, né? Isso aqui é fruto da tese de pós-doutorado e vai virar livro. E aí, eventualmente, quem estiver escutando aqui mais para frente, não deixe de dar uma procurada, o livro vai estar disponível aí. Eu não sei se o Guilherme já tem um nome para o livro, né, Guilherme? Eu acho que é interessante. Pelo menos se tiver uma estimativa, a gente já deixa um aviso aqui na descrição do episódio. Mas enfim, antes da gente tocar o nosso episódio, deixa eu passar a palavra para o Guilherme para ele se apresentar, passar as credenciais dele aqui. Bom, Davi, primeiro, obrigado pelo convite, pelos elogios generosos aí. Sua opinião era sempre muito qualificada e eu a respeito muito, de forma que foi muito gratificante receber a tua mensagem, o teu interesse. A gente escreve para ser lido, né? E quando é lido e ainda produz esse impacto em pessoas em que a gente admira, é sempre muito gratificante, né? Como você falou bem, a gente já tinha conversado no passado sobre fazer um episódio lá do Direito em Suas Entranhas, que é a minha tese de doutorado, mas acho que melhor ainda o arranjo a correlação dos astros aí, às vezes faz com que as coisas aconteçam no momento em que elas têm que acontecer. E como esse é o trabalho mais recente que eu tenho feito, e ainda inclusive venho aprimorando para poder fazer a publicação final, ter essa vitrine aqui do 11 com certeza vai aprimorar, aperfeiçoar na medida em que expande esse diálogo para um sem número de pessoas aí que com certeza podem e devem e serão muito bem-vindas a se engajar nesse diálogo comigo, né? Bom, meu nome é Guilherme Pupi da Nóbrega, eu sou doutor, mestre, especialista em Direito pelo IDP, onde eu leciono desde 2013, em todos os níveis. Também sou advogado, estou atualmente desembargador titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E esse trabalho especificamente, que é o meu trabalho de pesquisa científica mais recente, foi um trabalho que eu desenvolvi desde o final de 2022 na Universidade de Granada, sob a supervisão do professor Francisco Balaguer Calerron. E aí faço parte do Observatório de Jurisdição Constitucional, esse coletivo aí liderado pelo professor André Rufino, juntamente com o professor Fábio Quintas e tantos outros. E, curiosamente, dentro desse cronograma, era a minha vez de publicar o texto, e aí eu achei por bem fazer essa espécie de amostragem da tese, submetê-la, né, ao escrutínio da doutrina, dos leitores em geral, e a repercussão tem sido bastante surpreendente até, no geral, muito positiva. Então, estou bem satisfeito, bem feliz e empolgado aí de publicar a versão integral, né, do trabalho. Eu acho que você tocou num ponto, eu acho que a gente escreve para ser lido. Então, para quem estiver nos ouvindo aqui, pessoal, quando você estiver lendo um texto de jornal, um livro, alguma coisa, e você tiver o contato do autor, expresse isso para ele. Tem poucas coisas mais gratificantes para quem escreve do que a pessoa receber um retorno assim qualificado. E não precisa você dizer que concorda com tudo, não. Você pode discordar, mas só da pessoa saber que foi lida, cara, isso é muito importante. Guilherme, vamos começar contextualizando. Puxa a gente não está se baseando só no teu texto do Jota, que a gente está puxando a partir da tese do pós-doutorado. Então, tu puxa nessa tese de pós-doutorado, ah,
o começo ali das jornadas de 2013, que é quando quando muitos dos teóricos brasileiros apontam que é onde começou a nossa última crise constitucional. E alguns dizem que teve uma quebra aí, mas outros dizem, não, isso é contínuo, a gente está vivendo nessa crise até de 2013 até agora, né? Então, vamos começar contextualizando o teu texto nesse ponto da história. Claro, bom, é inevitável a gente falar, se o mote do trabalho, né, contextualizando para o pessoal, o título do artigo é o principal título da tese de pós-doutorado, e que eu imagino que vai ser o título comercial também, né, que é Jurisdição Constitucional Líquida e Consequencialismo Democrático. A liquidez aqui que eu proponho, e aí a inspiração é óbvia, né, em Bauman, vem da adaptabilidade, do processo pelo qual a jurisdição constitucional passa muitas vezes para diante desses desafios e da complexidade contemporânea, se reinventar muitas vezes para endereçar de forma mais eficaz e efetiva possível questões que são novas e são novas num contexto mundial, né? A gente percebe que esse fenômeno de ameaça à democracia e às cortes constitucionais está longe de ser uma exclusividade do Brasil. Então, a gente é bastante notável que num plano internacional, esse dilema vem sendo compartilhado já há algum tempo por diferentes modelos. E, em grande medida, os tribunais eles têm, quase que numa tentativa de erro e acerto, afinal, todo mundo foi um pouco pego de surpresa pela velocidade, né, dos eventos, das mudanças, etc. Todo mundo está um pouco num processo ainda de construir as suas formas, observadas as tradições, as culturas diferentes, né? Todo mundo está meio que buscando ainda achar ali uma forma de talvez enfrentar a contento esses desafios. Então, a ideia de liquidez vem desse sentido de adaptabilidade, né? Como entendendo as instituições como órgãos vivos, né? Como como instâncias tornadas vivas pela história e pelos seus agentes em determinados tempo e espaço, é inegável que, de modo a garantir a própria subsistência, a própria sobrevivência, a própria perseverança, que essas entidades, essas instâncias, essas instituições, elas também aprendam com as ameaças, os erros, os acertos, para, de alguma medida, para que isso se incorpore no seu DNA institucional, até para que projete a forma de ser, de estar, as práticas internas e externas dessas instituições no futuro, né? Então, a ideia que eu proponho é, diante dessa adaptabilidade, buscar analisar quais seriam as limitações para que essa regeneração diante das ameaças não se converta em degeneração das próprias práticas internas ou da essência dessas instituições, né? O que muitas vezes é uma ameaça tão ou mais grave do que a própria ameaça externa com a qual essas instituições se deparam, né? Então, nessa linha, o recorte que eu faço, e naturalmente eu privilegio como objeto o modelo brasileiro, que é aquele em que eu estou inserido, eu faço esse recorte, sobretudo a partir de 2013. O meu recorte temporal é a partir de 2013, meu recorte espacial é o Brasil, mas o recorte temporal ele se dá em 2013, como você bem pontuou. Eu nem diria que a crise ela se inicia ali, mas ela se torna inevitável e flagrante e evidente ali, né, em 2013, né? Talvez a gente possa dizer que desde 88 ela vinha sendo em alguma medida gestada e aquilo explode de vez em 2013, né? E o que que eu acho que é tão importante nas jornadas de 2013? Porque ali, fora o sistema político ser pego de surpresa, fora a gente deparar com a figura dos chamados contrapúblicos, né, que são aqueles outsiders conectados que acabam suplantando os insiders desconectados, o que eu percebo ali é uma espécie de lógica de equivalência. E o que que é essa lógica de equivalência? Diferentes insatisfações, as mais diversas insatisfações que estavam diluídas no seio social, eles acabam convergindo num estado de coisas, num caldeirão de coisas que, que, que se dá em razão de uma insatisfação
para com o sistema político como estava, né? Então, o que a gente observa ali são várias reivindicações que tinham como denominador comum seu destinatário, mais do que as insatisfações em si. E aí, em razão disso, a gente vê aquela convulsão social tomando lugar, o despreparo do sistema político em saber como lidar com aquilo, e posteriormente, e daí eu acho a importância para o trabalho principal desse período da nossa história, o, o fato de que o próprio sistema político não conseguiu captar essa energia posteriormente. Ele não se reinventou, ele não se adaptou, e não houvesse ali do sistema quem soubesse trazer para si, chamar para si essas reivindicações. Isso acabou sendo, em alguma medida, recebido, né, avocado por figuras das novas direitas fora do sistema e no sistema, pelo que a gente depois saberia ser a Força-Tarefa Lava Jato, né? Dentro do sistema, quem mais bem soube cooptar e captar essa energia das ruas, num primeiro momento, na minha visão, foi a Força-Tarefa Lava Jato, até porque a gente percebe, a história ensina, que nesses momentos de convulsão, a gente tende sempre a buscar, é quase que um alento, né? A gente buscar essas figuras de lei e ordem, no sentido de tentar reorganizar as coisas, né? Então, eu acho que muito do sucesso inicial da Força Tarefa Lava Jato se deveu à capacidade de dentro do sistema, ela ter sido talvez a primeira ou a única a diagnosticar adequadamente essa massa de desalentados com um grande desapego constitucional, né? E aí é uma parte que eu vou desenvolver mais adiante, mas eu acho que as jornadas de 13 escancararam isso, uma massa de pessoas que se enxergava à margem do sistema e, em razão disso, completamente descomprometida com esse sistema e querendo, ansiando por algo diferente, né? Guilherme, um ponto seguinte, ainda nessa parte introdutória, que eu acho que é importante para a nossa conversa, é um dos conceitos que tu utiliza, que tem ganhado cada vez mais espaço no debate público e no debate acadêmico nos últimos anos, que é a ideia de populismo. E na tua leitura, no teu enquadramento, define ele como algo marcadamente antidemocrático e antipluralista. Eu queria que tu explicasse primeiro como é que tu tem enxergado o fenômeno do populismo na atualidade e como é que ele difere de outras abordagens. Por exemplo, tem uma do Borjan Bugaric, que eu acho que é o artigo mais baixado do German Law Journal, que ele tenta meio que reescrever um artigo famoso que é Two Faces of Populism, Between Authoritarian and Democratic. Ele tenta uh, arregimentar argumentos ali para mostrar que existem populismos que podem ser emancipatórios. Aí ele dá exemplos ali de como se fosse o Bernie Sanders, a Alexandra Ocasio-Cortez, são os exemplos dele de ideias de pessoas que usam discursos anti-establishment para empurrar agendas que são emancipatórias na visão dele. Eu tenho meus receios. Eu acho que é muito, muito bom o texto dele, mas eu tenho meus receios sobre se um populismo ele pode eventualmente ser democrático. Porque, primeiro, ele tem que ser anti-establishment. E sendo anti-establishment, ele é anti-institucional. E segundo, quando eu olho para propostas, eu olho assim, eu tenho que saber se as propostas são, no longo prazo, sustentáveis ou se são só um populismo barato que vai emancipar no curto prazo e vai causar um dano ao sistema inteiro no longo prazo. Então, eu tenho sempre esse receio. Vamos tirar aqui o que eu falo, né? Vamos tirar um pouco da sujeira da mesa do ponto de vista epistemológico e explicar um pouco dos conceitos que tu usa. Claro, até porque eu acho que hoje você tem uma variedade enorme até de significações, né, teóricas para o fenômeno do populismo, como Conceito você essencialmente também. contestado. O Walter Bryce Gallagher, acho que entra junto com democracia já. Pois é, e perceba bem, o conceito de populismo muitas vezes é apropriado pelo próprio populismo como algo salutar.
né? Aquilo que eles fazem com a própria Constituição e com vários outros institutos, como a própria liberdade de expressão, essa é uma metodologia à qual a própria ideia de populismo não estaria imune, né? Então a gente vê várias vezes várias acepções dessa palavra, o que torna muito importante, como você trouxe, deixar claro com que sentido nós estamos usando, né? E o sentido que eu utilizo, como não poderia deixar de ser, é o do meu supervisor, professor Balaguer, no sentido de que o populista ele é essencialmente antidemocrático na medida em que ele é inerentemente antipluralista. E por que ele é antipluralista? Acho que o traço marcante do populismo do qual eu parto, da ideia de populismo da qual eu parto, é a de segmentação social entre uma parcela do povo tida como legítima e toda uma outra parcela que se vai, contra esses ideais ou esses valores desse segmento do povo tido como legítimo seria seu inimigo e, portanto, menos legítimo no contexto social, no contexto democrático, no contexto constitucional. Esse é um passo perigoso. A história ensina que uma das formas mais básicas de você iniciar um processo autocrático é a de desumanização de uma parcela ou de um segmento com o qual você não se identifique, né? E do ponto de vista do populismo, é essa noção que eu passo, dessa noção que eu parto, aquela corrente que não se identificasse com essa vertente do povo legítimo seria, portanto, menos destinatária de direitos e garantias e valores e etc., do que o povo, né? E daí você vê quase como que uma tentativa de criação de uma sociedade estamental à luz da Constituição, por essa forma de visão, né, populista. Então, a visão que eu parto, a visão de populismo da qual eu parto, é uma visão essencialmente antipluralista na medida em que busca determinar o povo a partir de denominadores comuns, quando, na verdade, a base do pluralismo é a diversidade, né? Então é dessa noção que eu parto, embora eu reconheça que haja inúmeras, inclusive eu menciono algumas na tese, você mencionou outras aí, e há, inclusive, quem coloque como um fenômeno nem sempre necessariamente patológico, né? E sim, há até bons populismos pelo que a gente às vezes vê. Mas eu, quando menciono populismo e a premissa que eu adoto de designação do fenômeno, é sempre como algo antidemocrático na medida em que antipluralista. Ponto seguinte, Guilherme, é questão metodológica ainda, só que agora a gente vai entrar na metodologia mais hardcore. Problema de pesquisa que tenta explicar é como quais são as estratégias que foram colocadas em práticas pela jurisdição constitucional como consequência do populismo, certo? Eu acho que eu enquadrei corretamente. Sim, sim. Elabora melhor esse problema de pesquisa para a gente e explica como é que está estruturado a pesquisa, né, o texto que vai virar livro e eventualmente as fontes empíricas que tu utilizaste. Claro. Bom, primeiramente, o problema, né, de pesquisa, eu busco responder basicamente, acho que duas perguntas, né? A primeira, como você bem colocou, sobre quais os comportamentos estratégicos que, em geral, foram e são utilizados no modelo brasileiro para enfrentamento dessa ameaça no seu capítulo mais recente, histórico, né, que seria de 2013 para cá, e, num segundo momento, analisar o quanto, eventualmente, essas estratégias, esses comportamentos, essas práticas podem, na verdade, não ser propriamente eficientes, mas até convergentes com o estado de coisas que gerou a própria ameaça, né? É isso basicamente que eu busquei investigar. E aí, em termos empíricos,
fora a bibliografia, né, e você pode perceber do trabalho, quem lê vai perceber, a primeira metade do trabalho, ou até talvez 60% do trabalho, foi muito voltada para análises de ciência política até, né? Analisando assim, primeiro a causologia do estado de coisas que a gente vivencia e culminou no estado de coisas que a gente vivencia hoje. O que contribuiu para gerar essa situação, né, de um ponto de vista mais amplo do que estritamente o do direito. E aí sim, do ponto de vista do direito, eu analisei, primeiro, faço um mapeamento de diversas decisões que, dentro de um recente governo, que talvez a gente possa personificar esse fenômeno populista dentro desse período histórico, né? Que tipos de decisões instrumentalizaram dentro do direito essa visão mais autocrática e, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, as principais decisões que buscaram fazer frente a essa ameaça, né? Eu faço esse mapeamento e, para além de dados bibliográficos, eu faço esse mapeamento de decisões, de iniciativas legislativas, normativas, inclusive de discurso, por parte do governo de então e do lado do Supremo Tribunal Federal, as principais decisões, né? E aí, no capítulo final, ou nos capítulos finais, eu procurei fazer vários capítulos, mas capítulos curtos, né? Eu tenho, diferentemente da minha tese de doutorado, que eu tive eu tive 6 capítulos divididos em 3 partes. Aqui, um trabalho bem menor, quase um terço do tamanho da tese de doutorado, eu tive mais de 10 capítulos. Então, eu busquei fazer capítulos menores, eu fiz uma coisa mais fragmentada, mas também mais objetiva. E aí, nos 3, 4 últimos capítulos, eu faço uma análise mais crítica sobre a importância, né, a necessidade. Veja, não é que o meu trabalho seja uma análise crítica gratuita de como o Supremo agiu ou não agiu. Absolutamente não é o caso. O meu olhar aqui, ele foi muito mais no sentido de buscar auxiliar um papel indispensável da jurisdição constitucional, mas que esse papel também se dê de forma eficiente para, da forma mais efetiva possível, endereçar a ameaça sem cair, às vezes, no engodo, que eu acho que é um artifício do próprio populismo, muitas vezes, de colocar ali a jurisdição constitucional uma espécie de sinuca de bico em que qualquer das atitudes ou das posturas que ela assuma possa ser capitalizada pelo próprio populismo, né? Então, o que eu busquei fazer foi estabelecer alguns eixos no sentido de auxiliar ou de propor sejam os eixos dentro dos quais essas medidas que vêm sendo tomadas e outras devam ocorrer para assegurar a própria preservação dessa essência da jurisdição constitucional, em razão da qual ela busca sobreviver. Ela busca sobreviver para se preservar enquanto garantidora da própria democracia como condição de possibilidade do direito. Então, mas é importante fazer isso sem, pelo menos, atentos, todos nós, à, à, à própria essência em razão do que essa adaptabilidade acontece, né? Seria isso. Guilherme, voltando para a Lava Jato, e agora a gente começa a entrar no mérito propriamente dito do trabalho. Voltando para o argumento que tu fizesse da Lava Jato, tu pega a Lava Jato aí como um gatilho da ascensão do populismo brasileiro, um laboratório do populismo brasileiro. Vamos desenvolver esse argumento? Vamos, claro. Tem uma frase, agora eu não lembro de quem é, mas triste do país que é carente de heróis, né? E se você souber a fonte, pode falar. Eu conheço uma diferente que é triste do país que precisa de heróis. Eu pego já, mas eu lembro de outra professora citando, mas vai lá que eu acho já. E aí tem aquela outra frase até do filme O Batman, né? Ou você morre herói ou vira o suficiente para se tornar vilão, né?
E eu acho que é um pouco o caso aqui. Tentando aprofundar, como você mencionou, né? É do Bertolt Brecht, tem duas partes. É Bertolt miserável o Brecht. país que não tem heróis e miserável o país que precisa de heróis. Sim, eu lembrava de ter visto também, mas não lembrava exatamente a autoria. Mas, pois bem, o que que eu coloco? Eu coloco um pouco, vamos lá, contextualizando para entrar nesse mérito, né? Desde a Constituição de 88, o que que a gente percebe um pouco, né, Davi? A Constituição de 88, ela foi um pacto assimétrico por meio do qual as elites, as oligarquias, diante de um fenômeno irrefreável que era a redemocratização, parece que fez uma espécie de pacto com diferentes segmentos sociais, por meio dos quais, em troca do reconhecimento de um sem número de direitos, esses segmentos faziam o seu juramento de fidelidade à nova ordem, né? O que não é muito diferente, se você for pensar, de quase todo pacto, como é o caso, inclusive, da origem de todos, a Magna Carta, né? É uma espécie de juramento de fidelidade em troca do reconhecimento de direitos. Só que o que aconteceu? Essa, essa, essa carta, a nossa Constituição de 88, com a ascensão do próprio movimento do neoconstitucionalismo, aquilo ali não foi encarado nem pela sociedade, nem mais tarde pela própria academia como um simples elemento discursivo apaziguador. Havia, de fato, uma aspiração a que aqueles direitos previstos em abstrato fossem realizados em concreto, né? E com um sistema político que muitas vezes não realizou a contento esses direitos, boa parte das demandas, né, das aspirações sociais acabou concentrada no sistema de justiça, né? É o que o Christian Lynch, por exemplo, chama de revolução judiciarista, que é a ascensão de uma classe de ungidos, né, pela aprovação em concurso público e pela grande importância a eles creditada pela própria Constituição, se tornou uma espécie de emissários da realização de direitos constitucionais previstos e não realizados a contento pelo sistema político. E, e essas instâncias, né, do sistema de justiça, muitas delas, claro, não estou querendo generalizar, mas se arvora nessa condição para, de fato, assumir uma postura cada vez mais ativa, né? A questão é que o que a gente percebe muitas vezes é uma espécie de dilema. Por quê? E aí eu vou recorrer a algumas citações que eu faço no trabalho pelo seguinte: o próprio Pedro Serrano, ele fala da ideia de autoritarismo líquido, o Daniel Campeche Nunes fala da ideia de anéis autoritários. O que são essas coisas todas? Basicamente, são bolsões dentro do Estado ou dentro da sociedade nas quais esse direito tarda a chegar, nos quais essa realização efetiva de direitos tarda a chegar. É quase como se o autoritarismo, a arbitrariedade, ela não mais se personificasse numa pessoa, num período, num regime, mas sim que ela fosse diluída em práticas diárias do Estado como um todo, né? A gente vê isso nas engrenagens de várias instituições. Todo dia, alguém no Brasil sofre alguma postura autoritária, né? E isso se viu também, inclusive, no próprio sistema de justiça, né? Não foi e aí o que que a gente percebe? Quando a gente pega a figura do direito penal do inimigo, que bebe muito na fonte do que eu dizia há pouco, né? Uma espécie de pessoa preferencial, alvo do direito penal, no Brasil, em determinado momento, sobretudo por força da Força-Tarefa Lava Jato, esse inimigo migra do pobre, preto, das comunidades, para a classe política como um todo, né? Quando eu digo que a Força-Tarefa Lava Jato, ela capta bem essa energia das ruas, ela elege um alvo preferencial, que é a própria classe política, né? Não à toa o populismo pega carona
nessa tendência, se colocando, a despeito de integrar o sistema, como um player antissistema, né? Então, o que que eu, tentando tornar um pouco mais objetivo, o que que a gente percebe? A gente percebe dentro do próprio sistema de justiça, por meio de alguns procuradores e de alguns magistrados, a gente percebe ecos do autoritarismo líquido, a expressão é do Pedro Serrano, sendo remanejada para uma classe preferencial de pessoas que seria a própria classe política, né? E isso acaba talvez trazendo que seja um dos piores legados da Força Tarefa Lava Jato e cuja dimensão a gente ainda não conseguiu, nem vai conseguir tão cedo dimensionar, que é o de ter conseguido incutir no inconsciente coletivo a associação indissociável de governabilidade com corrupção. Então, isso talvez seja o principal legado deixado, e associando as coisas, o que eu percebo é isso: a ascensão de uma determinada classe com alto grau de poder e que em determinado momento, para nossa falta de sorte, o momento em que as pessoas conseguem mais facilmente e rapidamente disseminar suas insatisfações, consegue capturar esse sentimento e redirecionar o seu foco para a classe política como um todo, dando ensejo à ascensão de regimes, como o que a gente falou, né, de viés mais populista, né? Um ponto que está contido no estudo, mas eu acho que a gente vai fazer uma digressão rápida, que eu acho que a gente merece aqui, é o papel que as redes sociais tiveram na amplificação disso e, eventualmente, a tua leitura sobre o que precisa ser feito de um ponto de vista de policy, de um ponto de vista institucional. Porque, de novo, né, a gente está conversando sobre as estratégias da jurisdição constitucional e eu acho que, e você concorda, eu acredito que você concorda, que se a gente deixar na mão da jurisdição constitucional de ter que lidar com esse problema, com milhares de outros que são jogados para lá, não vai dar certo. É um pouco isso. O que eu escrevo lá é que se um rearranjo não for feito, e esse rearranjo não é ônus apenas da jurisdição constitucional, a jurisdição constitucional ela tende a colocar em risco, ou até ter o risco de esgotar a própria legitimidade antes de conseguir resolver um problema dessa magnitude, né? Que acaba pesando exclusivamente sobre os ombros, né, da jurisdição constitucional, muito embora seja um problema também dela, mas não apenas dela, né? Mas eu acho que o ponto que você traz das redes sociais, né, é bastante importante. Por quê? Porque é por meio das redes sociais que ocorre essa lógica de equivalência. É ali, com o desassombro da livre exposição de ideias, que acontece essa regimentação de desalentados, né? Tem uma frase muito boa num livro recente, agora eu não recordo exatamente qual, mas a frase é a seguinte: um cientista político a, analisando os eventos recentes, ele diz assim: Lula foi o líder que foi, é o líder que é, porque dizia o que o povo quer ouvir. E Bolsonaro foi o líder que foi porque dizia o que as pessoas queriam dizer. E aí as redes sociais elas capturaram um pouco isso, né? As pessoas passaram a poder, com o anonimato, com o desassombro, dizer coisas que a gente nem sequer pensaria, ousaria dizer. Que essas mesmas pessoas seriam capazes de dizer em público, no mercado, numa escola, numa faculdade. Mas que ali elas vociferam, né? E que ganham um megafone gigantesco. E aí, nessa lógica de engajamento dos algoritmos de redes sociais, naturalmente, como os algoritmos pontuam muito mais as nossas reações, você tende. Você, veja que curioso, no início aqui da nossa conversa, você falou: digam para as pessoas, quando vocês lerem o texto, digam que leram, digam que gostaram. A gente tem uma tendência muito maior, se a gente lê um texto que a gente não gosta, que a gente odeia, que a gente ache absurdo, Dá um estúpido, retweet etc., esculachando o texto. coisa que a gente jamais vai fazer, ou faz muito menos, quanto a coisas positivas, né? Então, a gente passa, por meio das redes sociais, a gente passa a enxergar a realidade pelos olhos
dos superpostadores, que em geral são pessoas amargas, né? Que não vão estar representando um retrato positivo da vida, né? Até porque, do contrário, a gente nem sequer as veria pela lógica do nosso feed. O que é priorizado são as coisas com maior engajamento, né? Então, esse foi, sem dúvida, um fator muito importante. Mas, respondendo a sua pergunta, quais seriam possibilidades, né, para tentar auxiliar esse papel, que é um papel de todas as instituições, de todos os cidadãos, no sentido de buscar enfrentar esses desafios complexos da modernidade? Eu diria, sem querer simplificar, mas trazendo aqui duas situações não exaustivas, né? A primeira é uma proposta que não é minha, na verdade, é da professora Marilda de Paula Silveira, que eu admiro demais, pessoal e profissionalmente, no sentido de que os algoritmos de redes sociais, quando a gente olha o nosso projeto de lei de regulamentação da inteligência artificial, a gente vê um modelo de riscos baseado muito no modelo da União Europeia, né? Eu entendo que algoritmos de redes sociais eles sempre vão ser do mais alto risco. E quando a gente analisa, por exemplo, o, o procedimento para você liberar a utilização de um tratamento ou de um medicamento, não deveria ser algo muito diferente com relação aos algoritmos de redes sociais. Como assim? A gente não pode simplesmente Faz um monte de aceitar. teste clínico, né, com um remédio, tem um monte de controle, um absurdo de regulação, e o algoritmo que aprende com a gente, que erra, que comete um monte de barbaridade, não, vai fazendo aí, a gente vai corrigindo. É quase como se você tivesse um sandbox para valer, né? As coisas acontecem já oficialmente. Assim, nós não devemos ser o sandbox do uso de um algoritmo para outros países, né? Então, eu acho assim, tão importante quanto, afinal, a gente está falando, talvez, de algo mais básico do convívio social, que é a rigidez democrática, que é a nossa capacidade. Veja, Davi, a gente está falando aqui da forma pela qual a gente percebe a realidade. Eu acho isso muito mais importante, talvez, do que um tratamento, um medicamento, enfim, até porque isso influencia todas as outras coisas. Então, seria indispensável, na minha visão, a gente ter uma forma de uma autoridade nacional de inteligência artificial, como a que é proposta no projeto de lei, mas que desempenhe, inclusive, esse papel a priori na análise de riscos antes da liberação do uso de um determinado algoritmo. Acho que esse é um ponto importante só para ilustrar um pouco o problema do ponto de vista digital, virtual, como você mencionou. E sobre a questão como um todo, a jurisdição constitucional, os demais poderes, etc., eu acho que é importante o enfrentamento das ameaças, sem a menor dúvida. A punição é uma forma pedagógica também. Mas eu acho que o mais importante, vamos lá, uma das coisas que eu escrevo é que a simples punição ou o enfrentamento pelo enfrentamento apenas como única medida, não estou dizendo que é o que acontece, mas estou dizendo assim, em abstrato, se a gente considera apenas o enfrentamento pelo enfrentamento, isso não resolve o problema de uma massa de pessoas que foi capturada por uma vertente populista. Essa massa de desapegados constitucionais continua existindo, né? Então, isso não vai desaparecer, só se torna massa a ser apropriada pelo próximo Messias, pelo próximo líder, né? E o Messias aqui não teve nenhum trocadilho, né? Vale dizer. Mas é importante isso. Eu acho que tão importante quanto, ou mais importante que isso, é um resgate dessas pessoas, no sentido de o que todos nós temos a perder ao colocar em risco a própria democracia. Então é importante que haja, para além, e aí eu enfatizo esse ponto aqui, para além de uma defesa meramente formal ou institucional da democracia, deve haver uma defesa material da ideia de democracia.
Então, a melhor forma de defesa da democracia é realizá-la materialmente. É fazer com que essas pessoas se sintam de novo apegadas e incluídas num projeto compartilhado de construção de país. E como se dá isso? Parece algo ingênuo ou utópico, eu dizendo assim, mas isso se dá nas diferentes searas pela realização de direitos fundamentais, entre eles um dos mais básicos, que é a igualdade, né? A gente percebe diariamente uma supralegalidade governando as decisões estatais que, de fato, incute no inconsciente coletivo que existem vários planos de realização do direito, e muitos dos quais eu não sou contemplado. Então, acho que um primeiro momento é a gente, veja que básico, é a gente buscar um país mais igual, é realizar materialmente a democracia, efetivando direitos para que essas pessoas entendam o que elas têm a perder à margem de um regime democrático, né? Eu acho, assim, colocando em dois pontos, eu acho que eu resumiria ilustrativamente como propostas essas duas. Entrando, depois dessa digressão que foi de mérito ainda, vamos entrar agora na parte da jurisdição constitucional líquida. Tu aponta, Guilherme, que o Supremo ele se adaptou para sobreviver. E nesse ponto aqui a gente vai entrar em uma das áreas que eu acho mais sofisticadas do estudo sobre cortes supremas, cortes constitucionais e supremas cortes, que é quando se estuda a legitimidade. Eu tenho até um colega com quem quando eu uso a palavra legitimidade, ele, Davi, eu não gosto dessa palavra porque eu funciono na cabeça positivista. Para mim, ou uma coisa é ou não é, não tem como a gente trabalhar com esses conceitos muito genéricos. Mas o problema é que esse conceito ele tá aí, ele é importante para a sobrevivência da própria corte e a gente precisa enfrentar essa questão. Então, nesse processo de adaptação que o Supremo fez nesses últimos anos, em que medida isso compromete a legitimidade? Em que medida isso ajuda ou se torna uma condição para proteger a própria corte? Porque eu acho que não é uma resposta binária, né? Não acho que é ou um ou outro. Eu acho que é alguma coisa ali no meio. Não é uma pergunta, não é uma pergunta simples, né? Mas eu uso uma metáfora no texto, você com certeza viu, que eu acho que ilustra bem o que eu penso sobre isso, né? Eu uso a metáfora de um acordeão, que está longe de ser um negócio inédito. Você fala do efeito sanfona na economia, na física existe também, mas o- eu pego essa metáfora da seguinte maneira: a corte, como player político-jurídico, como player nesse arranjo, nesse esquema constitucional, né, de instituições, etc., ele desempenharia, como os demais poderes, um papel de expandir e retrair, expandir e retrair, né? Por inúmeros fatores, fatores geopolíticos, fatores políticos, fatores jurídicos, enfim, está longe de ser uma novidade o comportamento estratégico nessa correlação de forças dos poderes em determinado modelo de Estado, né? Mas o que eu coloco como um acordeão, a expansão e a retração, ela observam uma harmonia. Essa expansão e essa retração se dão em razão de uma harmonia. E, e na história institucional do direito, no capítulo que é escrita pela jurisdição constitucional, essa harmonia ela se dá, sobretudo, por uma história que é aberta para trás e para frente, né? E aí eu uso a teoria do Peter Heber, que fala do ele não menciona o Gadamer, mas é muito clara a inspiração do Gadamer quando ele fala de pós-entendimento. O que diz o professor Haber? Ele diz que o pós-entendimento do passado é o pré-entendimento, ou a pré-compreensão do futuro, né?
basicamente o que ele quer dizer. A história institucional do direito, no geral, e em particular na jurisdição constitucional, ela não forma ciclos. E aí, Gadamer, novamente. Ela é uma espiral que se protrai em direção à grandeza física do tempo. E ela ameaça se fechar só para tomar novo impulso na continuidade da sua história. Só que essa é uma história que não é encapsulada num determinado tempo e espaço. É algo que merece deferência, que deve ter deferência para com o passado e que deve projetar as possibilidades de futuro. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? Que está longe também de ser inédito, né? A associação com a ideia de romance em cadeia é inevitável. Mas, mas basicamente o que eu digo é muito importante o tribunal e todas as instituições terem deferência à história institucional sobre como o direito se pratica. É muito importante que esse seja um paradigma de autocontenção como forma de se preservar a própria essência. Cada decisão, afinal de contas, é um precedente que se gera, né? Então, dentro dessa história que se pratica, e aí, de novo, a metáfora do acordeon, é plenamente possível que as instituições, ora aqui, ora lá, produzam desafinações, o que faz parte da própria ideia de aprendizado. Mas é indispensável que em algum momento se retome essa harmonia para que aquela parte faça sentido no seu todo. Então, é muito importante, tentando deixar de lado assim essa visão um pouco mais abstrata, é muito importante, e aí os eixos que eu desenvolvo, né, que se zere pela autonomia do direito, afinal de contas, esse é o principal instrumento com o qual as instituições operam, e a jurisdição constitucional mais ainda. É muito importante que essa prática e esse enfrentamento de desafios se dê também deferente a uma cultura democrática em sentido histórico e amplo, não apenas conjuntural, contingencial. É muito importante a observância de uma ética pluralista de tolerância, né, e aí é aquele ponto que eu menciono, em que o pluralismo, muito embora essencialmente patológico, não seja visto unicamente como patológico, afinal é um fenômeno multidimensional, né? Tem um porquê de aquelas pessoas terem sido capturadas por um viés ideológico autocrático, né? Então, enfim, é uma série de propostas, de sugestões, no sentido de buscar contribuir para que uma defesa da democracia multi-institucional, de novo, não é um papel apenas da jurisdição constitucional, mas também da jurisdição constitucional, seja o mais eficiente possível, evitando-se uma recalcitrância no que gerou a própria ameaça, né? Então, o meu olhar aqui, ele se eu pudesse resumir em uma palavra, eminentemente cooperativo, colaborativo, muito mais do que simplesmente ou meramente, simploriamente crítico. Não é essa a ideia. A ideia é tentar auxiliar uma tarefa importantíssima, imprescindível, que é desempenhada hoje com muito mais vigor dentre as instituições estatais pela jurisdição constitucional, mas que, a meu ver, merece observância de alguns pontos, merece algumas ponderações, de modo a se manter eficiente, sustentável no longo prazo, né? Justamente porque é indispensável. Uma questão que está contida nessa exposição que você fez é uma crítica que você faz, que você diz que acabaram esvaziando o debate judicialização e ativismo, que em certo momento teve alguma relevância e levou a a produção de alguns artigos no Brasil. Quais são os parâmetros que tu usa para avaliar o que é excesso no posicionamento das decisões do Supremo? Bom, um dos pontos esse ponto que você me traz, eu abordo no seguinte sentido, né?
essa simplificação do direito, e o professor Lênio chama de senso comum teórico, né? Essa moldagem de conceitos jurídicos que, simplificados para muito aquém do que, na verdade, eles dizem, formam ali um ferramental que acaba sendo banalizado pela doutrina. O que eu coloco é a própria ideia de ativismo, e isso não passou, por exemplo, ao largo do exame do professor Jorge Zabud, né? O professor Jorge Zabud, meu orientador do doutorado, ele escreveu um livro para conceituar o que é ativismo judicial, inclusive como forma de contrapor a própria banalização dessa expressão, dessa locução, né? E o que eu coloco ali, na verdade, é o seguinte: eu escrevi sobre ativismo, muita gente escreveu sobre ativismo, mas de forma até imperceptível muitas vezes, quando a gente contribui para essa simplificação, para essa banalização de determinadas expressões, sob um signo crítico e muitas vezes pouco aprofundado à atuação dessa ou daquela instituição, isso acabou funcionando, propositadamente ou não, como uma espécie de linha auxiliar de uma visão conservadora da doutrina. É muito importante a gente, de novo, usando uma expressão do professor Lênio, que a toma emprestada de Bernard Reiters, né? Quando a gente exerce esse papel de constrangimento epistemológico, ele precisa, e hoje mais do que nunca, ele deve ser aprofundado e bem embasado. Mas o que a gente percebe nessa pauperização da doutrina, muitas vezes no Brasil, é que a gente passou a fazer uma crítica muitas vezes gratuita, e isso acabou gerando um caldo que, mal ou bem, foi cúmplice de muitas das investidas autocráticas, Abriu populistas espaço para visões anti-institucionais. sim, sim, e é o que a gente vê, por exemplo, claro, guardadas as devidas proporções históricas, etc. Mas o que a gente vê, que a gente vê do modelo nacional socialista? O direito no modelo nacional socialista, e é por isso que o professor Lênio puxa esse verbete do seu dicionário de hermenêutica, né, constrangimento epistemológico, de um autor alemão, que é o Bernhard Reiters. O Bernhard Reiters ele fala em interpretação não constrangida, para dizer o quê? Para dizer que o nacionalsocialismo ele foi o direito. Como é que a gente sai de Weimar para o nazismo? Primordialmente por meio da interpretação. E quando essa interpretação não encontra um obstáculo a contento que lhe faça frente, que lhe constrange epistemologicamente, do ponto de vista do direito, o que a gente tem é uma espécie de cheque em branco para que essas visões autocráticas evoluam, né, como acabaram evoluindo. Então, o risco aqui, quando a gente faz a crítica pela crítica, quando a gente esvazia de sentido uma expressão para simplesmente converter em rótulo crítico sobre essa ou aquela postura, a gente acaba, propositadamente ou não, funcionando como linha auxiliar de uma visão autocrática, né? O que só torna, veja, não estou dizendo que não deva haver a crítica, mas essa crítica ela deve ser sempre feita de forma fundamentada, embasada, sob pena de a gente simplesmente ecoar um, uma nova apropriação, né, linguística, discursiva, por parte de uma linha de pensamento que tem um projeto de poder. Eu acho que esse é o grande risco. Então, quando eu coloco ali sobre a questão do ativismo judicial, eu menciono isso, né? É muito importante que a gente tenha condições, saiba e busque de forma sempre propositiva aprimorar, aperfeiçoar as nossas instituições. Mas isso vem ao custo de um ônus argumentativo que deve se fazer presente sob pena de a gente, como eu disse, quer queira, quer não, simplesmente reproduzir um diálogo que às vezes com o qual às vezes a gente nem se identifica, né?
E aí você menciona como separar o que é ativismo do que não é. Cara, essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis que tem, né? Quase todo mundo que escreve sobre isso busca estabelecer algumas diretrizes. O que eu busquei fazer aqui foi, do ponto de vista do enfrentamento de ameaças atuais, o que que é importante ter em conta para que a gente, no final do dia, quando for extrair um saldo disso, incorporar uma forma de atuação que siga no intento, siga no escopo de se preservar a democracia, inclusive no que diz respeito à forma de enfrentamento das suas ameaças. Essa é, então, veja, eu fiz um recorte aqui, né, bem delimitado, sobre o que talvez alguém pudesse interpretar e dizer: bom, então, quando não se observarem esses eixos, é possível que essa ou aquela instituição esteja sendo ativista ou esteja atuando fora dos seus limites de atuação? Pode ser que sim, mas mais do que isso, o que vai estar em jogo é o próprio regime democrático, é a própria essência em razão do que a adaptação e o enfrentamento acontecem. É mais ou menos aquilo, eu não queria usar essa expressão e estou usando em sentido genérico, sem me prender à jurisdição constitucional, a isso, aquilo. Mas é aquela história. Às vezes a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Não é o que não é exatamente o que eu digo no trabalho, nem acho que é o que acontece, mas é algo que a gente precisa ter em mente no sentido de não se cegar ou simplesmente não entrar num hiperfoco em razão de uma ameaça da vez, sem perder visão de um todo que deve e merece ser levado em consideração para que daqui a 10 anos, 20 anos, essa experiência de enfrentamento possa se incorporar em definitivo ao arsenal de possibilidades da própria jurisdição constitucional. Eu acho que essa é a visão. Última pergunta dentro da ideia de jurisdição constitucional líquida. Tu fizeste uma diferenciação entre legalidade extraordinária, o que tu chama de legalidade extraordinária, e do tradicional estado de exceção. O que que há de mecanismo institucional que constringe a jurisdição para impedir que a legalidade extraordinária se torne permanente? Pelo menos na prática. Eu acho que, sobretudo na jurisdição constitucional, uma autocontenção. Dentro da jurisdição constitucional, uma autocontenção que tenha como paradigma e parâmetro esses eixos que eu proponho. Eu acho que esse é o ponto que você captou bem. Talvez se eu pudesse objetivar nessa análise, nessa autoanálise, o que que eu devo levar em conta justamente para municiar a, o meu juízo sobre até onde ir, sobre o que fazer, sobre os limites, né, dessa atuação. A minha proposta, e é só uma proposta, que não é taxativa, ela orbitaria em torno desses eixos que eu proponho no trabalho, né, de zelar pela autonomia do direito, de uma ética pluralista de tolerância, enfim, de uma análise estratégica sobre em que ou não se engajar, até para que a própria agenda da jurisdição constitucional não seja capturada por uma agenda de mobilização de enfrentamento populista, pura e simples. Eu acho que seria isso. Agora, para fora e para além da jurisdição constitucional, a gente tem diversos mecanismos para os quais a própria jurisdição constitucional tem se mostrado cada vez mais sensível, né? A imprensa livre, a doutrina, o próprio sistema político, enfim. Eu percebo hoje, um, de modo geral, uma maior abertura e uma maior sensibilidade, uma maior permeabilidade a muitos desses inputs de outros players, né? Que acaba também fomentando essa autoanálise, né? Mas eu acho que, em termos de práticas internas, em termos de uma autoanálise de si para si,
talvez seja esse o maior escopo do trabalho, acho que você captou bem, seja fornecer alguns parâmetros, alguns paradigmas para fomentar, para subsidiar essa autoanálise, que no final vai ser uma autoanálise, né, que não pode vir ou tentar não ser influenciada. É aquilo, né? Toda vez que a gente vai decidir sobre algo que nós mesmos devemos fazer, ou os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, etc., é bastante difícil a gente distinguir, dissociar alguns elementos até subconscientes de uma análise ponderada, racional e, em certo sentido, distanciada de nós mesmos, o que seria até paradoxal. Mas talvez uma tentativa justamente de objetivar isso, de trazer uma sequência de camadas de proteção, tenha sido o mote do trabalho. Dentro desses eixos que tu propõe, Guilherme, a ideia da gente, o que tu trabalha essencialmente em um deles, na ideia geral, é a ideia de você legitimar, a corte se legitimar institucionalmente por um, vamos colocar entre grandes aspas aqui, um manual de boas práticas. Dentro de um desses pontos tem a ideia de evitar o arbítrio, que é vai na contramão do que qualquer ideia de justiça vai desenhar. Do ponto de vista comportamental, como é que o Supremo poderia fazer isso? Isso se resume só a mudar a retórica ou, eventualmente, mudar a estrutura de votos? O que precisaria ser feito na tua leitura? Bom, eu acho que existem várias propostas, né? Eu sei que você, inclusive, fez recentemente aqui uma conversa com a Damares Medina, ela fez um texto recente sobre a tridimensionalidade Ainda não, mas procedimental. tá no nosso prelo. Mas Ah, ainda não. ótimo. Então eu vi, achei que já tivesse acontecido, mas ótimo, porque eu já estava me penitenciando de fazer menção sem nem ter assistido. Mas esse é um texto que ela fez, ela traz ali uma série de sugestões. A professora Paula Pessoa, que é uma craque, ela tem várias sugestões também de aprimoramento, sobretudo no julgamento virtual. Eu integro, né, sou membro fundador, ex-presidente da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil. Nós fizemos uma nota técnica propondo, né, junto a essa comissão de atualização e reforma do regimento interno do Supremo, com algumas sugestões de aprimoramento de práticas internas, de ambiente deliberativo, etc. Enfim, eu acho que existem muitos formatos que buscam contribuir para o aprimoramento. Eu só diria o seguinte: não é nem uma questão de como o Supremo ou a jurisdição constitucional garantir ou ganhar essa legitimidade. Essa legitimidade ela está posta, né? Mais do que uma legitimidade sistêmica conferida a priori pela própria Constituição, eu acho que existe uma legitimidade que coroa toda uma história de deferência à democracia e ao sistema jurídico do Brasil. Eu diria, talvez, formas de se conservar essa legitimidade que já está posta, né? E como instituição formada por pessoas humanas e sujeita a falhas como todas as outras, né? A ideia é justamente trazer, no geral, para uma maior verticalização, quem sabe, e a partir da doutrina, veja, não é quem seria eu para fazer um manual de práticas para o Supremo Tribunal Federal. O que eu proponho é, a partir da doutrina, criar alguns denominadores comuns básicos a partir do qual se verticalizar as coisas. E aí, veja, minha preocupação mais do que dizer, olha, as deliberações têm que ter um prazo para acontecer, a formação da pauta deveria ser coletiva. Mais do que isso, eu me preocupo com a forma de abordagem do direito em si. Porque a história ensina que se a gente muda as práticas, se eu mudo o Código de Processo Civil inteiro,
mas a forma de abordagem dessas novas normas, dessas novas disposições, ela não muda, o direito continua sendo praticado como antes, né? Então, tão ou mais importante do que a gente pensar nesse detalhamento, nessa objetivação interna sobre o que ou como fazer, acho que é conservar uma forma democrática de abordagem do direito. E aí, como eu digo, que passe por essa autoanálise, por essa autocontenção, enfim, esse olhar para um direito no tempo. Eu acho que seria isso. Caminhando para o bloco de perguntas, né? Que não é só não vai ser só um, mas caminhando para o bloco de perguntas finais, Guilherme. Se a gente toma a liquidez aí como uma nova condição, o que que o Supremo precisa ou deveria, na tua leitura, fazer para ser, ao mesmo tempo, menos vulnerável ao populismo, mas sem perder sua capacidade de se adaptar? Olha, eu acho que a gente está num momento ainda delicado, né, dessa história. Talvez seja difícil a gente analisar isso agora, né? Eu acho que as coisas elas estão acontecendo nesse momento e muito do aprendizado institucional que a gente vai extrair disso ainda virá até das consequências macro, as consequências sistêmicas de tudo isso que está acontecendo. Eu acho sim que o Supremo deu grandes provas e em muitos aspectos o Brasil deve isso à instituição, deu provas de que tem elementos, tem força institucional e densidade institucional e ferramentas para esse enfrentamento, né? Eu acho que isso está posto, essa linha foi traçada no chão. O que eu vejo é, em algum momento, no futuro, a necessidade de se iniciar, dentro da metáfora do acordeão, de se iniciar um movimento de refluxo, né? Eu acho que isso vai acontecer de forma muito natural e talvez uma forma de adivinhação, afinal, a tese é isso, né? Uma hipótese é isso, é uma tentativa, uma proposta de adivinhação. Eu acho que esse momento virá subsidiado, em alguma medida, por esses eixos que eu propus, né? E aí, de novo, essa proposta, ela também ela está sujeita à interpretação. Pode ser que para alguns, com base nessas propostas, esse momento já tenha chegado, e pode ser para outros que ainda esteja por vir. Mas no mínimo a gente estabelece aí, para usar uma expressão do Dworkin, né, um common ground a partir do qual divisar o fenômeno. Eu acho que isso, ter um ponto de partida comum, já não deixa de ser uma bela contribuição para o debate. Nos limites da ideia do consequencialismo democrático, ele vai permitir aí, em alguma medida, decisões que são o que a gente poderia falar de politicamente prudentes, mas juridicamente não tão robustas. O que, que pode ser feito para mitigar o risco de que essas decisões sejam juridicamente frágeis demais? Bom, existe um autor que fala que o direito no Brasil é um xadrez em dois níveis, né? Um nível da linguagem ordinária do direito e um nível do direito politizado. E que às vezes esses dois tabuleiros se aproximam tanto que fica difícil de distinguir em qual deles o jogo está sendo jogado, né? Dito de outra forma, e isso é algo que o próprio professor Dieter Grimm traz, né? Não existe mais a gente não questiona mais com seriedade se os tribunais, em particular a jurisdição constitucional, desempenham uma função política.
Isso, a meu ver, é inegável. A questão é em que Tá termos, dado. justamente, isso está dado. A questão é em que termos, quais os limites, quais as possibilidades, etc., né? Então, eu acho que dentro da ideia de consequencialismo democrático, consequencialismo esse que também está longe de ser uma novidade, se a gente pega desde McCormick até mudanças mais recentes na lei de introdução às normas do direito brasileiro, é básico que a gente decide projetando as consequências da decisão e pensando se aquela decisão não tem um condão de, inclusive, colocar em risco o próprio bem da vida, o objeto jurídico que está sendo salvaguardado, né? Mas acho que a ideia de consequencialismo democrático vem um pouco com esse olhar. É uma ponderação no sentido de gerar um ônus argumentativo de autoindagação no sentido sobre se aquilo, a longo prazo, está resguardando a ideia de democracia que se está buscando defender. Eu acho que esse é o ponto. E acho, inclusive, que essa análise também se presta a auxiliar na identificação sobre os limites do jurídico e do político no âmbito de uma decisão. Muito embora eu entenda que ambos necessariamente conviverão, influenciarão a própria tomada de decisão, mas ambos devem ser divisados, devem se dar sob o crivo dessa ideia de proteção da democracia no longo prazo. A democracia, a própria ideia de democracia, está longe de ser um conceito estanque, né? O professor Christopher Thornhill fala que a gente estaria na sexta onda de democratização agora, o que só evidencia que esse não existe uma linha de chegada para a qual nós devamos empurrar as coisas. A democracia é um permanente construir compartilhado. Acho que a análise que eu proponho é justamente a gente ter a capacidade de se perguntar se, por mais que essa linha de chegada não exista, se a direção é a correta. Acho que é por aí. Guilherme, bloco final. Vamos para as nossas indicações de leitura. A gente começa chutando aí com o teu texto do Jota, que foi onde eu descobri a tese, que é jurisdição constitucional líquida e consequencialismo democrático. Está aberto lá para quem quiser ler. E para quem estiver ouvindo a gente um pouco mais para frente, pode pesquisar o nome do Guilherme Pulpe com o nome Jurisdição Constitucional Líquida, que provavelmente você vai achar o livro para ver a tese na íntegra, com os argumentos de maneira mais profunda. A gente citou aqui também o texto da Damares Medina, Tridimensionalidade do Precedente Constitucional, que está no Jota também. O livro do Abud sobre ativismo. Tem um também que foi lançado, que é internacional, mas que fala de ativismo em várias perspectivas, do Raul Uribari. Eu vou deixar aqui também, que eu acho que tem até um texto do Thomas Bustamante, falando do Brasil especificamente. Eu mencionei aqui por cima o texto do Gale sobre conceitos essencialmente contestados e do Borjan Bugaric sobre duas faces do populismo. Fique à vontade. E lembrando que o jabá é liberado. Não, obrigado, Davi. Bom, eu indicaria muito do que eu falei aqui, as ideias que eu trouxe aqui, se alguma delas tiver interessado a audiência, eu diria, bom, a minha tese de doutorado é O Direito em Suas Entranhas, da RT, né, que dialoga em vários aspectos com o que eu trouxe aqui. O próprio professor Jorge Zabud, você mencionou aí o ativismo judicial, mas eu também mencionaria Direito Constitucional Pós-Moderno, que é a tese de livre docência dele, que eu acho muito importante. Do professor Balaguer, eu, eu sugeriria um livro que agora teve a sua segunda edição recentemente lançada, que é A Constituição do Algoritmo, que ajuda a gente a entender várias questões, sobretudo do ponto de vista da soberania digital, do direito constitucional na atual quadra, né, pós-moderna, enfim, de tecnologia, etc. E eu colocaria assim como indicações talvez mais genéricas, mas como conceitos, e aí acho que o pessoal fica à vontade para pesquisar o conceito de autoritarismo líquido do professor Pedro Estevam Serrano, da PUC de São Paulo.
Ele tem vários artigos desenvolvendo a ideia. Eu faria essa indicação, acho um livro muito bom. E eu também colocaria o professor Marcos Nobre, Limites da Democracia, para quem quer entender essa questão das jornadas de 2013 até os capítulos mais recentes da nossa história. O trabalho que ele faz ali é um belíssimo trabalho, digno de menção também. Maravilha, Guilherme. Fiquei muito feliz em ter esbarrado. Na verdade, não esbarrei. Foi um colega lá do grupo de pesquisa do BEC, lá do grupo de Suprema Corte, que me mandou. Fiquei muito feliz, gostei bastante, como eu já te falei aqui do texto. Tô ansioso para ler na íntegra do livro quando ele for lançado. Eu não tive o tempo de me preparar completamente, então peguei vários excetos, peguei várias partes, mas não cheguei a ler ele completo. Eu acho que ele traz uma tese muito interessante, além de muito atual. Fico muito feliz e eu acho que você sabe que as portas estão sempre abertas e eu acho que não vai demorar muito agora para você voltar e acabar conversando sobre as entranhas do direito. Amigo, eu que agradeço de novo, te parabenizo. Esse é um projeto do qual eu sou fã há muito tempo. De fato, você desempenha um serviço público aqui, de enriquecimento dessa história institucional do direito a que eu me referi, né? Os diálogos aqui são do mais alto nível. Sou um ouvinte do podcast há muito tempo, vários episódios contribuíram, inclusive, para eu desenvolver muitas dessas ideias que eu coloquei nesse texto. E a mensagem final que eu deixaria era essa, né? A gente costuma brincar dizendo que o Brasil é um país que tem mais inconstitucionalistas do que constitucionalistas, né? A minha ideia aqui, e acho que ficou isso bem claro na nossa, mais ainda na nossa conversa, é de tentar dar uma contribuição propositiva, sem ser a da crítica pela crítica. Acho que a melhor forma que nós temos de exercer esse nosso munus de também defensores de um constitucionalismo democrático, defensores da jurisdição constitucional, é a de contribuir ou tentar contribuir nos limites da nossa possibilidade para o aprimoramento e para o aperfeiçoamento das práticas do tribunal, da nossa sociedade, das nossas instituições. Então, agradeço demais pelo espaço, pelo interesse e fico à disposição, à sua disposição e de quem mais esteja interessado num diálogo franco e saudável, eu vou estar sempre às ordens. É isso. Guilherme, muitíssimo obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.